A paz do Senhor Deus para todos os servos e servas de nosso Senhor Deus que estão na casa do Senhor. Vocês podem se sentar. Eu quero agradecer, ao primeiro lugar, o pastor Celso Melfior, que é o ungido de Deus enviado aqui para essa cidade, para ser um grande bênção para nós. Eu também quero agradecer o pastor Nathaniel, meu amigo que não está aqui, um homem de missões. E o pastor Admilson, também um grande amigo de mim, e todos os obreiros que estão aqui, que vários de vocês são grandes companheiros. Eu quero só destacar hoje o evangelista Levi, que sempre está sábado, sempre comigo lá, trabalhando há alguns anos, esse grande servo de Deus. E vocês, todo mundo que estão aqui, que muitos de vocês também são amigos de mim, eu quero agradecer a todos vocês. Vocês sabem que eu sou holandês, mas também sou brasileiro, gente. Eu sou brasileiro holandês. Eu nasci aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Minha mãe é brasileira, mas quando eu fui 4 aninhos, fui para a Holanda, fiquei lá mais que 25 anos. Mas estou agora há 7 anos de volta no Brasil, então quero pedir desculpa que meu português não ainda é total perfeito, mas estou cada dia tentando melhorar o meu língua português. Amém? Deus chamou-me para fazer obra de missão, porque Deus tem um grande plano com o Brasil. O Brasil, Deus escolheu para a última geração, e eu acredito que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está muito breve. Muito breve, nosso Senhor Jesus Cristo vai chegar de volta com toda glória, com todo poder. E nele escolheu o Brasil como o povo para a última geração fazer obra missionária para o mundo inteiro. Para muitos séculos, Deus escolheu a Europa para fazer esse trabalho. E quando a Europa fez esse trabalho, Deus abençoou a Europa tremendamente. A Europa prosperou, virou rico, enviou missionários para o mundo inteiro. Depois a Europa virou mais frio nesse assunto, e Deus levantou a nação dos Estados Unidos, que agora é a nação mais poderosa na face do planeta Terra. Mas para muitos anos, Estados Unidos tem enviado missionários para todo lugar do mundo. Mas agora Deus está levantando uma nação de Brasil. E na economia do Brasil também está crescendo. Nós estamos vendo prosperidade no Brasil, porque é uma nação que serve Deus, uma nação que dá dízimo em ofertas missionárias, Deus vai abençoar. Não é o políticos, não é nenhum partido político, gente, é nenhum presidente, não interessa para quem você vai votar, Deus põe eles lá para governar sobre nós. Mas a prosperidade do Brasil, a economia do Brasil depende de seu dízimo, de suas ofertas missionárias. Isso é o grande verdade. A Europa fez isso, Deus abençoou a Europa. Estados Unidos fez isso, Deus levantou e exaltou Estados Unidos. Mas agora Deus está levantando o Brasil, porque Deus quer que o Brasil vai enviar muitos missionários. Então Deus pôs-me aqui nessa nação para treinar e formar missionários transcultural. Eu sou um caçador de missionários. Para onde eu vou, eu tento caçar o animal mais selvagem que existe, o futuro missionário. Quando eu conto ele, eu levo ele para o base para treinar e formar esse missionário. Eu não sou um pastor diferente, pastor Sérgio. Todo pastor que tem um muito grande rebanho de ovelhas. É que tem o cheiro de ovelhas dele. É mais grande o rebanho, mais abençoado é o pastor. Ele luta, cuida de ovelhas dele. O pastor Admilson está fazendo aqui um grande trabalho, e o pastor Sérgio está fazendo na toda a nossa cidade um trabalho excelente. Mais que nós expectávamos. Mas eu sou um pastor diferente. Eu não procuro ovelhas. Eu procuro filhotes. Eu procuro filhotes de leão. E quando eu conto filhotes de leão, eu ponho todos esses filhotes de leão junto. Eu não vou fazer eles crescer, eu vou fazer eles fortes, até que eu tenho um rebanho de leões. Então vai ter problema. Porque o leão quer ser chefe. Então eu preciso enviar eles para o campo missionário, para fazer a obra de Deus, implantar ministérios onde Deus está chamando eles para ir. Isso é meu chamado. E nisso que eu estou fazendo aqui no Brasil. E agora, bem breve, a Assembleia de Deus vai ter uma grande escola de missão, onde está o terreno de Shalom. E lá vai ter uma escola de missão grande. E quem que essa semana está aprendendo um pouquinho sobre missões urbanas, nós vamos ter um curso com a equipe de Chucum, começando amanhã. Então, quem está interessado, amanhã à noite, vai para a rua Ataca, onde está o centro de Shalom. Lá vai ter um curso sobre missões urbanas. Vamos abrir a palavra de Deus, lá o livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 1. O livro
de Levíticos, capítulo 1, versículo 1. Levíticos, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda de congregação, dizendo: no fim do livro de Êxodo, a glória de Deus encheu o tabernáculo com o poder dele. E quando a glória de Deus estava cheio lá a tenda, lá o tabernáculo, direto lá o próximo versículo, porque é Moisés que escreveu o livro de Êxodo e ele escreveu o livro de Levítico. Então, direto lá o primeiro versículo do livro de Levíticos, lá está escrito que Deus que está com toda glória lá no templo dele, Deus chama o Moisés e ele fala: eu quero falar com você, Moisés. Chegue aqui, eu estou chamando você, porque eu tenho coisas muito importantes para falar para ti. Então, nós vamos ver que lá no todo o livro de Levíticos, Deus começa a ensinar e falar a Moisés que ele está chamando um povo para ser santo, e não só ser santo, mas um povo para ser sacerdotes, para servir eles. Sacerdotes que vão levar sacrifícios para Deus, que vão servir Deus na casa do Senhor, e exaltar o nome do Senhor na casa dele. Então Deus está chamando, e Deus sempre chama pessoas para o trabalho dele, para a obra dele. Deus busca o mundo, está olhando o mundo para todo lugar, e nele está olhando: tem alguém que quer servir mim? Tem alguém que vai ser um sacerdote para meu reino? Tem alguém que vai ser um adorador de verdade? E Deus chama pessoas. Eu sei que quando eu fui 4 aninhos, eu estava lá numa igreja lá na Holanda. Meu pai e mãe foi cristão, levou-me para a igreja. Fui 4 aninhos, estava sentado lá no corredor. Eu vi o pastor ministrando e Deus falou bem claro para mim: eu nunca esqueço isso. Fui 4 aninhos. Deus falou: eu estou chamando você para virar um pastor. Olhe para esses homens que estão lá frente, porque quando você vai ser grande, você vai ser um deles. Deus chama pessoas. Não interessa em sua idade, não interessa quando você é homem ou mulher, quando você é sábio, quando você é alguém simples. Não interessa quando você é pobre ou você é rico. Deus olha para você e Deus está procurando pessoas que quer ser sacerdotes e servos dele, na casa dele. Porque Deus precisa de homens e mulheres que vão adorar, proclamar e anunciar o nome dele sobre toda a terra. Deus está buscando. Eu quero mostrar para vocês que Deus buscou e chamou o povo de Israel de Egito, que foi um povo que estava baixo escravidão, foi escravos lá pecado, baixo o faraó, chamou eles para o deserto e falou: eu libertei vocês do pecado com uma só oração, para vocês ser meus servos, para vocês ser meu povo santo, para ser meus sacerdotes. E Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e para a eternidade. Deus não muda. E Deus está ainda buscando, procurando homens e mulheres que querem servir Ele, que fala: eu vou dar minha vida para o reino de Deus. Isso que Deus está buscando. Vamos ver isso que Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 23, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23, lá no Evangelho de João, Jesus fala o próximo coisas. João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Aqui está escrito que Deus está procurando homens e mulheres que vão ser verdadeiros adoradores. Deus procura. Deus está hoje aqui procurando, e Deus procura todo o face do planeta Terra. Deus está em busca, olhando, procurando, quando Ele quer encontrar um homem, uma mulher, que o coração, a mente dele, a atitude dele é: eu quero ser um servo de Deus. E Deus está hoje à noite aqui procurando, porque esse Deus que chamou lá no deserto um povo para ser sacerdote dele, esse Deus que estava aqui como Jesus Cristo, falando com mulher samaritana, falando: eu estou chamando adoradores de verdade. Deus está hoje aqui buscando. Esse Deus busca,
está procurando. E quando Deus conta você, e você fala sim para a chamada de Deus, tenho aqui um versículo abençoado para vocês. Salmos 65, Salmo 65, que é 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, é fácil chegar a ti, para que habita em teus atraios, nos serão satisfeitos da bondade da tua casa, em teu santo templo. Bem-aventurados são eles, que Deus escolhe, que Deus chama, para ser o povo santo dele, para ser os sacerdotes reais dele, porque eles podem morar na casa do Senhor. Bem-aventurados são eles. Quanto bem-aventurados estão hoje aqui, gente? Levante sua mão. Vocês são bem-aventurados, porque Deus chamou vocês de trevas para chegar ao reino de luz dele. E para o reino de luz dele, servir ele, para ser um povo santo, é para ser sacerdotes. Em cada dia você pode servir Deus. E Deus está chamando então adoradores de verdade. E o que um sacerdote e adorador faça? Ele leva sacrifícios para a casa do Senhor. Quando nós lemos o livro de Levíticos, nós vemos que Deus chama um povo para levar sacrifícios para a glória dele. Sacrifícios para adorar ele. Deus está buscando pessoas que vão dar sacrifícios. Lá a língua de hebreu, o língua onde a Bíblia foi escrito, o verbo de ofertar significa, na maioria de vezes, aproximar-se. O verbo ofertar, na língua hebreu original, significa, na maioria de vezes, aproximar-se. Que Deus quer é que nós vamos aproximar ele, que nós vamos estar perto dele, que nós vamos estar junto com ele. Isso que é o desejo de Deus. Em que o palavra substantivo lá em hebreu significa de oferta? A oferta significa um presente. Então Deus quer que nós vamos aproximar dele com um presente. Isso é a vontade de Deus. Deus quer que nós cheguemos aqui na casa do Senhor e nós vamos apresentar um presente para ele. Você foi chamado para ser um povo santo, para ser sacerdotes, para apresentar presentes para Deus. Amém? Então, quando Deus está chamando nós para fazer isso, é porque nós, como seres humanos, fiz pecado. Quase tudo, o mundo inteiro está lá pecado, em todo ser humano fiz pecado. Então, nós pediríamos lá o Antigo Testamento. Deus chamou um povo para falar, o mundo está lá pecado, e como o mundo está lá pecado, eu não quero aproximar-se do mundo, porque eu sou um Deus santo, onde tem santidade e o pecado não vão estar junto. Então eu não quero aproximar vocês, se vocês não querem aproximar mim, então vocês precisam levar sacrifícios para dar uma cobertura sobre o pecado, que eu não vejo o pecado. Eu tive o grande dia de, na português sempre tem problema com essa palavra, expiação, falei certo? O grande dia de expiação, onde Deus falava, uma vez por ano, o sumo sacerdote vai ir para o templo, ele vai pôr roupas limpas, ele vai tomar um banho, ele vai estar total perfeito, sem nenhuma falha. E ele vai chegar lá, e ele vai levar um sacrifício para pedir o perdão do pecado dele, e depois ele vai levar um sacrifício de 2 bodes, que um vai ser para derramar o sangue, para dar uma cobertura sobre o dor dos pecados, e no outro bode que vai ser o bode que vai receber o castigo de dor dos pecados, porque o dor do pecado vai cair sobre esse bode. Então o bode que vai ser sacrificado, o sangue dele vai ser posto em cima do altar, em cima da arca, e no outro bode foi ser enviado lá ao deserto, onde ele foi receber o dor do pecado. E assim, o pecado e o dor do povo foi ter uma cobertura em Deus, que poderia ter um relacionamento com o ser humano. E no povo que poderia estar à frente de Deus, sem que Deus fosse ver o pecado. Mas agora, gente, isso porque Deus quer que nós vamos aproximar dele. Isso que Deus pedia do povo para fazer, para Deus ter um relacionamento, Deus ter intimidade, comunhão com o povo dele. Para estar como uma coluna de fogo lá à noite, lá ao meio do povo dele, e para estar como nuvem sobre o dia, estar presente para ter essa comunhão com eles. Isso foi vontade de Deus. Só que o ser humano
dando cada vez esse presente, que é um presente bem fraquinho, bem pequeno contra o nosso pecado, não tem comparação, todas coisas que nós fazemos errado com esse pequeno presente que nós damos para Deus. Então Deus fala, agora eu vou aproximar do ser humano, e eu vou dar meu presente. Então Deus fala, eu vou mandar meu filho, Emmanuel, Deus que está conosco. E Deus aproximou de nós. E Deus foi morar lá no meio de nós. Ele tornou carne e sangue como nós e viveu com nós. Isso é Jesus, aproximou de nós, Emmanuel. E ele foi para a cruz, e deu ele próprio como presente para nós. E ele foi para a cruz como somos sacerdote perfeito. Ele foi como sacerdote sem nenhum falha, sem nenhum pecado, com roupa total limpo. Ele foi lá para apresentar como presente. E nele lá, deu o próprio vida dele, derramou o sangue dele, como pode que foi derramado todo o sangue, diferente com o Antigo Testamento. O pode só dá cobertura sobre o pecado, ele não tira o pecado embora, ele só dá uma cobertura, ele só engana, é mesmo como pôr chucheira abaixo do tapete, mas o chucheira está lá, mas Jesus com ele derramou o sangue dele, como ovelha, cordeiro perfeito. O sangue dele limpa todo o pecado lá uma vez. Limpa todo o pecado. Perdoa nós. Só não ele perdoou nós, tirou o pecado embora de nós e fez nós justo. Ele fez mais. O castigo do pecado, que é a morte, ainda estava lá. O castigo ainda estava sobre nós. Mas Jesus fala, eu vou pagar o preço do castigo de morte. Em vez que eles vão morrer para o pecado deles, meu corpo vai ser queimado lá na cruz. E nele foi crucificado, e no corpo dele foi queimado. E nele todo o castigo caiu sobre Jesus. E nele tirou todo o castigo embora. Então hoje é o dia, nós não mais precisamos levar sacrifícios de animais. Nós não mais precisamos ir para o templo de Deus, aproximar Deus com o presente de um sacrifício de animal. Isso mudou. Mas uma coisa não mudou. Deus ainda procura um povo santo, Deus ainda procura sacerdotes, adoradores de verdade, para chegar à casa dele e dar sacrifícios para ele. Deus ainda não mudou. Vocês não mais precisam chegar para a casa do Senhor com sacrifícios de animais. É bom, pastor Sérgio? Nós não mais precisamos estar aqui matando um animal sem dando sacrifícios. Mas Deus está chamando nós para levar um outro tipo de sacrifício. Outro tipo de sacrifício. Vai junto comigo para 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivos, são edificados casa espiritual em sabedoria santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando nós tornamos-se cristãos, nós via uma parte do corpo de Cristo. Espiritualmente, você é transformado, você torna parte do corpo de Cristo. Paulo fala que o corpo de Cristo é um grande templo. E todos eles que aceitam Jesus Cristo, tornam uma pedra viva, que torna o templo espiritual de nosso Deus. E Deus fala, você como pedra espiritual do templo de nosso Deus, você é um sacerdote para levar sacrifícios espiritual para Deus. Amém? Aleluia. Vamos para o versículo 9. E o que nós estamos pedindo fazer? Mas vós são geração eleita, a sacerdoria real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciar essa virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus chamou nós para ser uma geração eleita. Deus buscou, chamou nós. Ele sabia quem você foi. E Ele escolheu você para você hoje ser um sacerdote que vai servir Ele, um povo santo. E Deus chamou você aqui para esse lugar. E na vontade de Deus, que é o sacrifício mais grande que nós podemos fazer, é dar para Deus, apresentar almas para Jesus Cristo.
Não tem nenhum sacrifício mais grande que agrada a Deus. Isso porque Deus fala, pus vocês como sacerdoria real para anunciar para esse mundo o glórias de nosso Senhor Deus. É nisso que é obra missionária. Isso porque nós estamos mandando missionários para todo lugar do mundo, para nós ver que o reino de Deus vai expandir e vai crescer, em que a glória de nosso Senhor Deus vai ir para todo canto do mundo, em qualquer língua, qualquer tribo, vai ouvir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e neles vão se tornar-se salvos. Isso porque Deus está chamando nós hoje, e Deus fica chamando um povo que vai levar sacrifício espiritual. Amém? E eu quero mostrar os sacrifícios que nós, como povo de Deus, precisamos levar para a casa do Senhor. Vou começar com o primeiro, que está lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo a vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é ser um povo santo. O povo santo que aqui está escrito é referência para o sacrifício do holocausto, que o Paulo aqui está falando. O sacrifício do holocausto é o sacrifício que o animal que vai ser sacrificado vai ser queimado total. Que Deus quer que nós vamos servir Ele com todo o nosso espírito, com todo o nosso alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento. Quando você torna um servo de Deus, quando você torna-se um sacerdoria real, você chega ao casa do Senhor e você entrega você totalmente para Deus, completamente, como o holocausto. Se você fala, meu corpo, todo o meu corpo vai só fazer coisas que agradam a Deus, nenhuma parte de meu corpo vai estar envolvido com o pecado. Não só meu corpo, também minha mente, meus pensamentos, vai ser total feito lá o meditado lá a palavra de Deus, que só pensar e meditar sobre os assuntos de Deus. E também meu coração só tem paixão com coisas de Deus. Só toca quando eu vejo coisas de Deus acontecer, e quando eu vejo o pecado acontecer, leva tristeza para mim. Isso que Deus quer, que você torne-se um sacrifício completo, espiritual. O sacrifício espiritual, o holocausto, que toda a sua mente, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu ser, você entrega a Deus. Amém? Isso que Deus busca, adoradores de verdade. Depois Deus quer que nós vamos fazer um outro tipo de sacrifício, um outro sacrifício espiritual que nos faça quando nós chegamos ao casa do Senhor. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E lá está escrito que aqui está lá o trono celestial de Deus, lá no céu, lá o novo Jerusalém, lá o trono onde Deus está sentado. Isso aqui que acontece. Na vez do tomado o livro, 4 animais, sendo 24 anciãos, postraram-se diante do Cordeiro, entendo todos eles harpas em salvas de ouro cheios de incenso, que são orações do santo. Sente, quando nós ora aqui na terra, quando nós chega aqui ao templo de Deus, que é o casa de oração, e nós ora no nosso quartinho segredo, que Jesus também fala, todo lugar onde nós façamos nossa oração, onde você está fazendo oração, sua oração vai ir para o novo Jerusalém, vai ir lá para o céu. É lá, tudo é feito colocado, tudo junto. E tudo vai entrar dentro de um grande vaso, onde os 24 anciãos vão apresentar como incenso que agrada a Deus. Aleluia, senhores. Quanto de nós dedica nossa vida para fazer uma vida de santidade, e quando nós dedica nossa vida em oração, nós somos sacerdotes real de Deus, que Deus está buscando. Deus está buscando essas pessoas para servir Ele. Mas o que Deus também busca? O epístolo para os Hebreus, capítulo 3,
Epístola para Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Portanto, oferamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confesse o seu nome. Sente, Deus quer que nós vamos ser um povo de adoração, que nós canta louvores, que nós canta em hinos, que nós canta em louva a Deus, que nós usa músicas, que nós usa instrumentos. Eu vi esse coral lindo, bonito, que faz a dedicação do tempo deles para adorar a Deus. Deus agrada isso. Ele agrada também com toda a orquestra aqui tocando. E você lá seu carro, tocando lá músicas cristãs, louvando Deus. Onde você está, lá casa, louvando, adorando Deus. Porque com isso, nós faça o trono espiritual de Deus, a Bíblia fala. Quando nós louva, o trono espiritual de Deus é edificado. E Deus vai chegar a morar e habitar esse local. Porque isso que agrada a Deus. Gente, nós precisamos orar, nós precisamos louvar a Deus e nós precisamos viver santo. Mas tem mais um sacrifício que Deus também agrada, que é também um cheiro agradável para o Senhor. O carta de Filipenses, capítulo 4. O epístolo de Paulo para a igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Aqui Paulo dá o relato que ele está muito feliz como missionário no campo de missão, recebendo uma oferta missionária. Que Paulo está muito agradecido, muito feliz, muito contente. E aqui que Paulo fala, capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi o de Epafrodito, e que da vossa parte me enviado como cheiro de salvidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo está contente com a oferta que ele ganha, mas ele está ainda mais feliz, mais contente, que essa oferta é um cheiro agradável, um sacrifício que faça Deus feliz. Muito mais que faça Paulo feliz, mas que faça Deus feliz. Então, gente, nós como sacerdotes de Deus, cada vez quando nós vamos para a casa do Senhor, você precisa saber, eu estou indo lá para fazer meu trabalho para Deus. Porque um sacerdote é chamado para trabalhar no templo de Deus. Então não sou eu o pastor e os obreiros que estão aqui chegando para a casa do Senhor, preparado para ensinar a palavra de Deus, para orar para vocês, os grupos aqui que vão cantar e louvar a Deus, mas todo mundo que é um servo de Deus, todo cristão é um sacerdote real. É preciso chegar preparado para a casa do Senhor. Preparado que você fala, eu vou apresentar-me com vestes brancos. Eu vou apresentar-me com uma vida de santidade. Eu vou chegar porque eu vou estar nos joelhos orando a Deus. Fazer oração. E eu vou chegar também na casa do Senhor para louvar a Deus. E também levar seus dízimos em sua oferta missionária. E no segundo domingo do mês, eu culto de missão. E o que você pode levar lá? É seu sacrifício de amor em gratidão para Deus por obra missionária. Amém?